caso Isabela Nardoni. A menina Isabela foi arremessada do 6º andar em São Paulo no dia 29 de março. Assassinada pelo pai e pela madrasta. Os dois alegam inocência. Ei, essa é a viatura, é esse carro. Esse carro está Alexandre Nardoni, no porta-malas do carro. Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou investigador profissional, especialista em linguagem corporal e perito técnico das expressões faciais. E hoje nós vamos relembrar o caso Isabela Nardoni. No ano de 2008, um crime chocou o Brasil. Isabela Nardoni, de apenas 5 anos de idade, foi encontrada morta após ter sido jogada de uma altura de 6 andares em um prédio residencial na zona norte de São Paulo. Como Isabela estava na casa de seu pai, Alexandre Nardoni, que morava com Ana Carolina Jatobá, madrasta de Isabela, ambos foram destacados como principais suspeitos de terem matado Isabela e os dois negaram ter qualquer nível de envolvimento no assassinato de Isabela Nardoni, alegando que ela teria sido vítima de um latrocínio cometido por uma terceira pessoa enquanto eles não estavam em casa, versão que eles sustentam até hoje, mesmo após mais de 10 anos de prisão. O que acontece na época, então, é que a polícia executa o trabalho científico e a investigação aponta que Isabela teria sido agredida primeiro pela madrasta no carro, levada para o apartamento pelo pai, esganada, ao que tudo indica, pela madrasta e arremessada pela janela do quarto dos irmãos dela pelo pai. Na época do crime, o casal Nardoni, como ficaram conhecidos Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, vieram a público no programa Fantástico, cedendo ali uma entrevista. Nessa entrevista, obviamente, eles negaram qualquer envolvimento com a morte da Isabela e disseram que eles ainda eram inocentes por estarem sendo acusados de assassinato. Hoje, então, nós vamos observar essa entrevista e alguns outros pontos aqui que eu destaquei e uma outra matéria feita sobre o casal Nardoni para poder entender ali o comportamento emocional deles, se eles podem ter apresentado algum tipo de dissimulação nessa entrevista e potencialmente o comportamento emocional que eles sentiram ao relatar a morte da Isabela Nardoni. Então, como é que vocês estão se sentindo depois da morte da Isabela, uma morte tão trágica? Sofrendo muito. Com tudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente, sendo que nós somos totalmente inocentes. Contudo, a primeira reação dela é ambígua e não específica. Logo de cara ela fala com tudo, sem especificar. Não, é com a morte da Isabela, coitada, a gente gostava muito dela, é o que mais está me deixando ruim nesse momento. Em seguida, ela elenca as suas principais fontes de preocupação e de desagrado. Começa com tudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Aquilo que a população fala a respeito deles, com eles estarem sendo acusados, com o pré-julgamento. Em momento algum ela relata nessas preocupações por estar chateada pela morte, especificamente pela morte da Isabela Nardoni, que ela mesma fala mais pra frente na entrevista, que era como se fosse uma filha para ela. Isso pode ser considerado um afastamento verbal, quando tentamos dissociar nossa imagem de determinado tópico para que o público não faça uma associação entre esse tópico e nós. Exemplo, se eu estou mentindo sobre a morte de uma pessoa que eu mesmo matei ou que eu tenho certa participação ali no assassinato, eu vou evitar tocar nesse assunto, vou responder de maneira indireta ou eu vou trocar a pauta do assunto e isso vai impedir que eu tenha ali respostas emocionais muito elevadas e acabe me entregando ali, tenha um ato falho ou algum sinal incongruente e também vai impedir que o público faça uma associação na cabeça deles entre a morte e a minha imagem. Isso poderia também ser uma potencial explicação do porquê que nessa entrevista de mais de 30 minutos eles falam apenas histórias da Isabela, momentos que passaram com ela, lembranças, praticamente não falam nada da morte da Isabela em si. Com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente. Pausa repentina na narrativa junto com o músculo risórios contraindo o canto dos lábios lateralmente, leve abertura ocular e tensão na musculatura pálpebral. Medo. Sendo que nós somos totalmente inocentes. Queda na qualidade vocal que gera uma espécie de gemido. Ter condenado a gente. Geralmente evidenciando tensão nas pregas vocais, seguido de negação com a cabeça. Ter condenado a gente. A U20C, 1B, 4C mais 2B. Medo novamente. Shrug no ombro direito dela, observável pela elevação na gola da blusa, pelo leve deslocamento na altura do ombro e pela elevação na linha do ombro. Sendo que nós somos totalmente inocentes. Sendo que nós somos totalmente inocentes.
A U12B, observável pelo leve deslocamento ascendente no canto dos lábios e pela leve saliência de pele que se eleva na altura das bochechas. Essa espécie de sorriso ali é uma microexpressão de felicidade, e nesse contexto ela pode ser vista como um dumping delight, que seria então a sensação de alívio que uma pessoa tem ao sentir que ela está conseguindo se safar com a mentira que ela está contando, ou seja, ela está pensando que estão acreditando na história dela. O mesmo comportamento facial de felicidade pode ser observado por ela nesse momento após acabar a sua fala. Totalmente inocentes. Ademais, Ana Jatobá diz: somos totalmente inocentes, e nessa fala há dois agravantes. O primeiro deles é o excesso, a hipérbole. Ali na análise de conteúdo da mensagem, quando a gente vai pegar um ponto de dissimulação, esse ponto geralmente pode ser o exagero, ou uma hipérbole ou um eufemismo. Então quando ela diz totalmente inocentes, essa é uma frase que pode ser vista ali como um exagero, consequentemente pode ser um ponto de dissimulação. Um médico que vai passar a notícia para uma família de que a pessoa está viva, ele não vai chegar e falar ela está totalmente viva. Ou ele vai falar que ela veio a óbito, veio a falecer, morreu, ou ele vai falar não, ela está viva. Totalmente viva não existe, assim como não existe totalmente inocentes. Ou você é inocente, ou você não tem culpa, ou você tem culpa. E o segundo agravante é justamente esse termo: inocentes. No protocolo SCANS, desenvolvido pela Emotional Intelligence Academy, a gente observa também na análise de estilo verbal uma coisa chamada de manobra evasiva, que é quando verbalmente eu tento manipular minha narrativa para desassociar a minha imagem daquilo que eu estou falando. Então é uma manobra evasiva, eu saio pela lateral ali, eu não respondo de maneira direta. Geralmente esse tipo de manobra evasiva executada pelo mentiroso durante a sua dissimulação pode ser no tipo de linguagem, no estilo, se ele começa a falar mais formalmente ou se ele usa termos mais emocionais. Dizer eu sou inocente é um termo legal e implica diretamente uma linguagem jurídica. Não é o mesmo que dizer eu não matei a minha filha. Esse mesmo comportamento, inclusive, pode ser observado num vídeo aqui do canal já analisado do ex-técnico da seleção masculina de ginástica, Fernando, que foi acusado na época de abusar sexualmente ali de mais de 20 atletas. Quando ele veio a público falar sobre isso, ele disse basicamente o seguinte: eu acho que eles vão ter que provar. Em momento algum ele fala eu não abusei. Tanto é que ele foi condenado por isso. Então, em seguida, Alexandre se pronuncia sobre o que está sentindo com a morte da filha. Nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina, como podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, entendeu? Somos muito apegados à família, a nossa família são todos unidos, né? E as nossas crianças, nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, é tudo na nossa vida. Minha e da minha esposa, entendeu? Com certeza. E sempre foi feito tudo para nossas crianças, entendeu? Para nossos filhos. E nós somos uma família assim... Bucinador pressionando o canto dos lábios com mais tensão do lado esquerdo, desprezo. Eu e minha esposa Ana Carolina. Dessa vez vemos mais tensão no AU12 do lado esquerdo da boca, desprezo novamente. É interessante observar que quando ele fala somos uma família e faz um complemento em seguida... nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina. Ele menciona apenas o nome dele e da esposa, sem associar os filhos à sua fala, somos uma família. Poderia ser um ato falho verbal, evidenciando quem ele considera realmente parte da família. Como podemos dizer... A UR10, elevação no lábio superior do lado direito, desprezo novamente, emoção não associada à ideia de família feliz. Agora então ele inicia uma narrativa dizendo como eles são pessoas boas, como eles são um casal super pró-família, que todos eles são bonzinhos, que eles gostam muito da família deles e que são pessoas próximas, sem responder absolutamente nada sobre a pauta perguntada: morte da Isabela Nardoni. Nesse momento, seu comportamento facial muda para medo, sendo observado por contrações no AU20, permutadas vez ou outra com o AU5. Podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, entendeu? Somos muito apegados à família, a nossa família são todos unidos, né? E as nossas crianças, nossos filhos, tanto as... Conforme pontuado por Paul Ekman, o medo apresentado em excesso pode estar associado ali à sensação de detection apprehension, conhecida pelo medo de ser pego mentindo. Em outro ponto aqui, quando ele fala que não havia diferença entre o tratamento que ele dava para os filhos, podemos observar. E sempre foi feito tudo para nossas crianças, entendeu? Para nossos filhos. A U20B,
medo. Sempre foi feito tudo. Inconsistência verbal pelo exagero, novamente, utilizando a palavra sempre e tudo, juntamente com negação de cabeça. Sempre foi... A U10C, músculo levator labii superiores, nojo. Sempre foi feito tudo para nossas crianças, entendeu? Pausa repentina, queda no volume vocal, o que geralmente é indicador de incerteza no que estamos falando. Tudo para nossas crianças, entendeu? A fala, para nossas crianças, pode ser considerada um afastamento verbal, um termo não empático, e muito provavelmente o próprio Alexandre tenha notado isso, pois ele se corrige logo em seguida. Para nossas crianças, entendeu? Para nossos filhos. Essa correção dele também pode enfatizar a manipulação que ele está empregando na própria narrativa, né? Se corrigindo e se monitorando ao tempo todo. Aliás, o fato de ficar se monitorando é o que provavelmente gera essa gagueira excessiva nele. Como podemos dizer, a família somos e as nossas crianças Essas pausas podem sinalizar o tanto que ele está pensando antes de falar. E uma narrativa manipulada, quando você está relatando a morte da sua filha, é mais um ponto fortemente incongruente e não espontâneo. Para nossas crianças, entendeu? Para A U10B, nojo novamente, finalizando com nossos filhos. A U20B mais 5B, medo, o que novamente é um conjunto de sinais incongruentes. Então, novamente, eles dizem que tudo sempre foi feito igual, de forma igual para os três, reforçando que eles eram uma família super feliz, super unida, para dar aquela ideia de que nenhum deles poderia fazer nada de errado para os filhos. E além disso, ser considerado um S3, Impression Management, ou seja, manutenção da aparência. Eles estão provavelmente tentando passar a imagem de pessoas positivas para tirar a ideia do público de que eles são pessoas que poderiam fazer algo de errado para uma criança. É também um grande afastamento verbal e um afastamento de pauta, que é mais uma ideia utilizada ali no S2, que é ali o nosso role de estratégias de manobras evasivas para não responder de maneira direta, criar uma segunda pauta. Ela sempre dava alegria para nós, entendeu? Tanto os nossos filhos quanto ela, assim, as crianças, assim, sempre deu muita alegria para nós. A gente sempre ficou praticamente assim, sempre nós 5. Então eles falam várias memórias, lembranças, relatam como que era a vida, dão várias situações ali do dia a dia. Ela fala assim: papai, vamos andar de motinha, que é as motinhas elétricas que tinha no apartamento, né? Porém, sempre que o assunto chega na morte da menina Isabela, a resposta deles é praticamente a mesma. Eles encerram o assunto, cortam a pauta, não tem mais detalhe excessivo, não ficam falando por várias horas sobre isso, e basicamente eles dizem que não sabem nem o que falar e que são incapazes de falar. Olha, não posso nem... Como que eu posso falar pro senhor, meu? Eu não consigo explicar. Que é incongruente quando você tem um tipo de pessoa numa linha de base apresentada na entrevista, dando detalhes excessivos sobre vários outros pontos. Eles pensam que se colocar mais detalhes na história, isso vai ficar mais real para quem está ouvindo, consequentemente é mais fácil de acreditar no que eles estão falando. Outro ponto que a gente observa nessa entrevista deles é que em praticamente nenhum momento do vídeo eles enfatizam emocionalmente ali com raiva o que é um comportamento associado a falsas acusações, quando você é acusado injustamente. Eles não enfatizam isso verbalmente, não há uma elevação no pitch e no volume vocal dizendo o seguinte: eu não matei a Isabela, não, eu não matei minha filha, eu não matei minha filha. Basicamente isso não acontece. Como eu disse, ou eles mudam a pauta ou eles encerram rapidinho ali dizendo que não sabem nem o que falar. Não tem nem como explicar. Não tem mesmo. Esse tipo de comportamento, inclusive, de ficar contando histórias, momentos felizes ali dos filhos, né? Ficar dizendo, assim, coisas bem básicas, tipo, o meu filho, ele brincava comigo, o meu filho tomava sorvete. Coisas A juntos. gente acabava deixando de fazer no nosso mercado pra poder fazer os 5 juntos, entendeu? Pra gente sair, pra gente se divertir, entendeu? Pra gente chupar sorvete, pra eles brincarem. Tudo que eles gostavam de fazer. Esse tipo de história, geralmente básica, né? Onde a criança executa uma coisa que qualquer outra criança executaria, sem ter ali um toque emocional original daquela criança específica. Cara, toda semana meu filho pedia pra assistir Rei Leão comigo. Tem um ponto específico. Esse tipo de narrativa também pode ser observado no pastor Jorge Alves, que já foi analisado aqui no canal, que foi responsável por abusar sexualmente dos seus 2 filhos e matar eles, provocando um incêndio na própria casa, para logo em seguida virar público, prestar uma coletiva de imprensa dizendo que estava chocado e relatando várias memórias que ele tinha dos filhos dele. Olha, eu acho que não há sofrimento maior do que eu já estou sofrendo com a perda dos 2 e com a saudade que eu vou ter deles. Então tudo pra mim agora é irrisório. Então essas histórias que eles dizem, né? Minha filha me chamava de pai, papai,
pai, vem cá. Ah, ela nadava na piscina, ela andava na motocicleta, na motinha dela de brinquedo. Essas histórias relatadas pelo Alexandre, né, quando ele começa ali na narrativa e vai parar lá longe, e geralmente é bem observável que a Ana Carolina Jatobá que manipula a narrativa, né? Ele fala algo, ela fala, logo em seguida ele repete o que ela falou. O importante das pessoas conhecerem da gente era o seguinte, como nós éramos. Como nós somos verdadeiramente, né? Verdadeiramente dentro da gente. Como é nossa família, a maneira do qual nós somos unidos. Primeiro, ela não tem detalhes de terceira pessoa. Quando eu coloco uma terceira pessoa na narrativa, geralmente ela serve a algum ponto. Eu saí de casa e fui pra casa do meu amigo, do Léo, por isso que eu não cheguei mais cedo em casa, amor. Provavelmente essa narrativa seria falsa, porque não tem uma característica emocional. O que o Léo tava fazendo? Vocês fizeram o que na casa dele? Ele tava feliz? Ele tava triste? Como que foi lá? Segundo ponto, o excesso de detalhes. Ela nadava na motinha, tá? A motinha branca, e aí ela tinha lá a sandália era azulzinha. Que respeitava todos. Ela parecia uma adulta, a gente fala que ela parecia uma mocinha. Ela era uma criança... Era desobediente, não batia no... O Pietro, às vezes, chegou a beliscar ela, morder ela quando ele era menorzinho. Ela nunca chegou a bater nele, nunca respondeu pra ninguém. O segundo ponto é a narrativa em ordem cronológica. A Jatobá fala, ontem mesmo ela fez isso, aí ela falou isso, aí ela falou isso e depois ela falou isso. Como é observado no método Skandal Noah Sapir e também no livro Lie Spotting da Pamela Maier, quando a gente relata algo, uma narrativa que realmente é emocional, né? É algo que eu gosto, tô lembrando um filme, de uma cena da série ou de um ponto de uma história, o processo emocional é muito mais forte que o processo racional. Eu não consigo elencar isso na narrativa. A tendência é que quando eu tô muito emocionado relatando algo que deveria ser, relatar a vida de uma criança que você gostava e morreu, né, o que se espera que seria, a primeira narrativa sempre vai ser emocional. Eu sempre vou pegar o primeiro ponto, o ponto que mais me emocionou. Se eu estiver relatando um filme e eu estiver muito emocionado com aquele filme, eu vou direto para a cena que mais me marcou. Depois eu vou falar como é que era, como que começou. Até no sábado, ela entrou na piscina, andou de moto. Um ponto chamativo é quando eles, né, o casal Nardoni, diz de quem seria a culpa deles estarem sendo vistos como dois assassinos de crianças. Eles culpam a mídia e dizem que a mídia precisa conhecer mais o lado deles, que eles não são assim, que as reportagens estão mentindo. Eles sabem a nosso respeito através da mídia, que é tudo que fala a nosso respeito, a maioria das coisas são tudo inventados mesmo, porque ninguém conhece a nossa família a fundo, entendeu? Ninguém conhece como nós somos mesmo. Inclusive, isso pode ser chamado de terceirização da culpa. É quando eu atribuo algo, né, alguma coisa que eu fiz ou que eu estou omitindo, a outra pessoa ou a interpretação alheia. Não, eu não menti pra você, amor, né? Não é que eu menti. É que você nunca perguntou sobre isso, por isso que eu não te falei, mas você que não teve interesse de vir perguntar antes. Não é que eu quis ficar em silêncio, se você interpretou isso, desculpa, mas eu tava aqui. Era só você ter me perguntado. E curiosamente, quando o Alexandre Nardoni é questionado pelo repórter se ele acha mesmo que a culpa é da mídia, então, deles estarem sendo vistos como assassinos, ele responde isso aqui. A responsabilidade mais é da imprensa para vocês. Não digo responsabilidade de ninguém, entendeu? Eu acho assim, eu não posso falar que a responsabilidade é tanto da mídia quanto a responsabilidade é da polícia. A gente não pode estar falando isso, porque... Eu não digo que é responsabilidade de ninguém. Em protocolos de segurança, avaliação de fraudes ou em trabalhos feitos, como por exemplo os trabalhos de Audit Vrig, isso pode ser chamado de redução da culpa ou redução da penalização, que basicamente é uma situação vivenciada pelo mentiroso quando é afrontado sobre temas como culpa ou punição, penalização por algum ato errado, e o mesmo responde de forma a amenizar ou diminuir a penalização. A ideia basicamente é a seguinte: como o mentiroso já está cometendo dois delitos, o delito que ele está sendo acusado e o segundo delito, que é o de estar mentindo, ele se preocupa muito com o que pode acontecer com ele se ele for pego. Por isso ele vai sugerir sempre uma pena mais branda, uma pena mais amenizada. Ele não quer sugerir algo que pode acabar se voltando contra ele no final. Enquanto que a pessoa que está sendo honesta, como ela não se importa com o que vai acontecer, uma vez que ela sabe que ela está sendo honesta, sugere a punição mais severa. A gente já está fazendo um julgamento também, entendeu? Mas é assim... Numa outra matéria foi dito que quando o Alexandre Nardoni desceu correndo, né, quando ele ficou sabendo que a filha tinha caído, né, segundo ele, sido jogada por alguém do apartamento dele, ele desceu falando: invadiram meu apartamento, invadiram meu apartamento. Isso teria sido ali o relato das pessoas próximas. Os depoimentos dizem que a primeira coisa que ele desceu gritando foi: invadiram meu apartamento. Imediatamente eu interfonei com um morador que eu, no primeiro andar. Depois disso aí o pai apareceu gritando,
dizendo que tinha invadido o apartamento dele. O que é um comportamento emocional muito incongruente. Se você parar para pensar, o apartamento está associado a um bem material. Enquanto que um filho, segundo o próprio Paul Ekman, segundo também as pesquisas do Antônio Damasio, do próprio Charles Darwin, biologicamente dizendo, a gente se preocupa com a reprodução da espécie. Então, se seu filho tivesse morto e você tivesse seu apartamento invadido, muito mais provável que a sua reação emocional em relação a uma perda de um ente querido seria gritar: meu filho, socorro, ajuda aí meu filho morreu, minha filha está caída. Sendo que o apartamento seria a última coisa que você lembraria de prestar atenção. Conforme também é mostrado ali em outras investigações pela Ilana Casoy, criminóloga e escritora brasileira, Alexandre Nardoni não sabia nada da vida da filha, não sabia quem eram seus amiguinhos, seus professores, com quem ela costumava brincar, conversar, na casa de quem que ela dormia de fim de semana, né? Quais eram os amiguinhos que dormiam na casa dela. E não tinha esse vínculo que a gente imagina de um pai com um filho. Não estou discutindo se ele amava ou não a Isabela. Mas eu discuto, ele não sabia o nome da professora, ele não sabia o nome do pediatra, o nome dos amiguinhos. Uma pessoa realmente que não tem um vínculo que a gente imagina quando fala de pai e filha. Isso mostra uma dificuldade de laços emocionais, pois as qualidades emocionais são medidas geralmente pela quantidade de informação privilegiada que a gente tem com outra pessoa. É aquela famosa história: olha, eu não vou contar isso pra ninguém, só vou contar isso pra você porque você é meu amigo. Isso seria uma potencial evidência do afastamento emocional que ele teria com a Isabela, filha dele. Por fim, voltando ali à entrevista do Fantástico, o Alexandre Nardoni ali no momento está dizendo que ele fez uma promessa no caixão da filha dele de que ele pegaria o verdadeiro assassino da filha dele. Além de dificuldade narrativa, várias pausas, gaguejadas, agregadores verbais. Eu fiz uma promessa para ela em cima do caixãozinho dela. Podemos observar uma emoção em sua face que é totalmente incongruente com um pai que está relatando a morte da filha. Eu fiz uma promessa para ela em cima do caixãozinho dela que... Contração no músculo zigomático maior, juntamente com contração no músculo orbicular isocule. Felicidade.